o médico Jesus, o poder da atenção. Mas as criaturas quase sempre caem pelo óbvio. É o óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Chico Xavier. Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas, quase sempre, todos os dias. E o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva, muitas vezes, ao chão das enfermidades. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas. Quando os excessos à mesa se repete, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa, tenha certeza de que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Um método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras, nas quais tem tropeçado, e avistá-la em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção. Conscientize ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão geralmente comem 30% a mais do que o habitual. Come mais porque perde atenção no ato de comer, por causa da atenção que dedicam à televisão. Tropecemos na pedra sem olhar para elas. Comemos sem sentir gosto da comida. Falamos sem pensar no que vamos dizer. Agimos sem pensar nas consequências. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo. Como se colocasse uma bola de sorvete perante o sol, que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelo Espírito de Luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observamos sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento. Mais ciente estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos. E assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma tensão. Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Chorou quando era preciso chorar. Comeu quando tinha fome. Jejuou quando era preciso fortalecer o seu espírito. Festejou quando o momento era de festa. Falou com doçura quando estava diante dos pecadores, mas não deixou de ser enérgico quando os fariseus e os hipócritas. Por isso, o Mestre é o caminho, a verdade é a vida. Para todos nós que vivemos a doença da desatenção. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Então, mais uma vez, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, desligando todo o pensamento de tudo aquilo que nos envolveu lá fora hoje, para que possamos nos conectar com essa energia que veio do Pai, e conseguimos receber tudo aquilo que precisamos, mas precisamos estar atento daquilo que vem do Pai. E assim, Senhor, rogamos a misericórdia para todos os teus filhos que se encontram, encarnados e desencarnados. Sabemos que todos somos acolhidos. E assim, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje, essa noite com nosso irmão Edivan. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Estamos com saudade de ti. Obrigado também. É recíproco. Não é para sair aqui. Tá bom. Irmãs e irmãos, uma boa noite. Jesus nos abençoe a nossa trajetória, a nossa caminhada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, se eu conseguir botar o microfone, um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o meu reino não é desse mundo. Não, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. E nós vamos ler, para nós não fugirmos, o dizer de Jesus, quando ele diz assim, isso está no Evangelho de João, capítulo 18, 33, 36 e 37. Então João diz assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Ou seja, Pilatos tendo entrado novamente, porque a gente sabe quando tem alguém que está sendo condenado, ou condenado porque não houve julgamento, né? Mas quando tem alguém assim que é considerado de um baderneiro, como Jesus foi considerado, infelizmente, vergonhosamente para nós, então era que ele entra e sai, né? Para tomar, ver alguma coisa lá fora, para pensar no poxa, encarar um espírito do quilate de Jesus, tinha que estar entrando e saindo mesmo, porque não tinha condição de encará-lo nos olhos. Então Jesus respondeu, ele disse, és o rei dos judeus? Aí respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Uma palavra assim fantástica, ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Essa passagem Allan Kardec colocou no Evangelho, no capítulo 2, que aí esse capítulo vai falar da vida futura, da realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrena. É um capítulo, todos eles são fabulosos. Mas é assim, hoje nós sabemos que Jesus é o mestre, é o arquiteto, não só do planeta Terra, mas do nosso sistema solar. O nosso sistemazinho aí, um dos menores da galáxia, e também a nossa galáxia, o nosso planeta é o menor planeta do sistema solar. Nosso sistema é o menor sistema
da nossa galáxia. E a nossa galáxia é a menor dentre tantas que visíveis hoje com aparelhagens. Então, isso Allan Kardec fala no livro Céu e Inferno. Então, assim, mas Jesus é o arquiteto desse sistema solar. E aí ele diz assim, meu reino ainda não é daqui. Poxa, se Jesus é o arquiteto, ele teve essa incumbência de fazer para nós um jardim de infância, vamos botar assim, um espírito de escola, um espírito de universidade formado, teve a incumbência de organizar um jardim de infância, e depois o dono do loteamento universal, que é Deus, deu essa incumbência para ele. Vai até onde tu planejou esse jardim de infância e vai ensinar tudo o que tu sabes para essas crianças. Aqui tem professoras ou professor, sabe que tem que fazer a planilha. Eu não entendo muito, mas tem que fazer a planilha para saber o que vai falar para as pessoas, para os alunos. Agora imagine um universitário, lá, de alto gabarito, vir falar de todo o planejamento, de todo o conhecimento dele para as crianças infantis. A gente julga que a primeira coisa que ele fez foi, esse acadêmico foi trocar de roupa, porque as crianças iriam sujá-lo, iriam rasgar a roupa. Então ele pegou uma roupa de conformidade com essas crianças. E, de fato, nós rasgamos a roupa dele. Um lança, um cruz, com coroa de espinho, sangramos, fizemos ele sangrar, então ele trocou de roupa. Ele trouxe tudo para nós do conhecimento. E um desses ensinamentos dele foi dizer para nós que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele trouxe tudo, mas em formas assim que, à época, quase indecifráveis. Mas ele trouxe tudo por termos assim simples, por metáforas, por parábolas. Ele falou para nós de tudo. Ele não tirou a visão, à época, falava em demônio, falava enfim, todas as coisas que nós tínhamos, era uma coisa corriqueira para nós. Simão Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Olha a pergunta. Ele não disse, Pedro, por que 7 vezes? Perdoa e pronto. Não. Ele usou aquilo ali, foi além, ele disse, perdoa não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Ele sempre ampliava a visão da pessoa, nunca embaraçava ninguém. Então ele disse, meu reino ainda não é daqui. Se meu reino fosse daqui, pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. E aí foi Mahatma Gandhi não era cristão, mas ele leu o Evangelho e ele disse assim, hoje eu amo Cristo e eu temo os cristãos, porque os cristãos, até está no Evangelho, que depois de perseguidos passaram a ser perseguidores. Então, assim, as coisas estão como estão porque o mal está imperando. Mas por que o mal faz barulho? Porque o bem é tímido, é envergonhado, a gente cala. Então, o mal está prosperando. Pode ver, aqui no bairro, aqui, quem mora por aqui no Passa 20, alguém aqui hoje soube de alguma situação difícil que ocorreu, algum crime, algum assalto, alguma coisa? Alguém soube? Não. Por quê? Porque a gente fica ligado em coisas legais, mas se houver uma briga de família, por exemplo, ali, um casal fazendo os pratos iguais a disco voadores dentro de casa, quebrando tudo, já vai, o pessoal vai, meu Deus, que mundo é esse? Mas houve ali um atritozinho. Mas tem muito mais coisas legais sendo feitas. Então, Jesus disse, meu reino não é daqui. Aí a gente fica imaginando, poxa, qual é o planeta maior que existe no nosso sistemazinho? É Júpiter, né? A gente sabe que, Saturno é um planeta que é bem evoluído, Marte é mais assim, não vou dizer que seja mais evoluído, mas é mais organizado do que a Terra. Isso quem fala
é a mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, que quando Chico Xavier psicografou, qual foi o livro, qual foi a obra? Me fugiu. Ele e Valdo Vieira, o médico, cada um psicografou metade. E ela pediu para quando desencarnasse fosse levada para ver os anéis de Saturno. E foi... Marte, ela disse que é mais organizada, ela via os habitantes, era em espírito, já havia desencarnado. Mas aí a gente pensa, como é que nós vamos chegar a esses lugares? Na codificação, principalmente na revista Espírita, Allan Kardec tem até o desenho da casa de Beethoven ou Mozart, eu acho que é Beethoven, que, em Marte, morador de Marte, e a casa dele é um órgão musical lá. Então, passaram por aqui espíritos assim que trouxeram a arte para nós, assim, deixaram músicas clássicas fabulosas. Até Beethoven, na 9ª Sinfonia, ele perdeu a audição. E todo mundo pensava que ele estava ali regendo o pessoal lá. Ele estava regendo, mas não estava ouvindo o som. Tanto é que ele, de costa para a plateia, os músicos pediram para ele olhar para trás, que estavam todos aplaudindo. Ele não ouvia, não tinha mais audição. Espíritos nobres. Então, já não vieram mais aqui. Agora nós temos aí uma leva de espíritos reencarnados. Emmanuel já está com 26 anos, parece, é um paulista. Dizem que conversa no meio espírita que o ano que vem Francisco de Assis com Joana de Ângeles vão vir para o planeta Terra. Não sei se... Talvez não venham para o Brasil, mas vão reencarnar. E vários espíritos. Quem já leu... Estou fazendo esse preâmbulozinho para nós entrarmos no assunto direto. Quem já leu Transição Planetária? Não foi um dos últimos aí, no rumo do planeta, do mundo de regeneração. Mas na Transição Planetária, quando houve o tsunami, e Manuel Francisco da Luz, ele, em espírito, quando estavam terminando lá de recolher os cadáveres, de ficar ali cuidando para não serem vampirizados, estou dando um spoilerzinho no livro, não é porque eu não queira falar, porque eu não me lembro muito bem, mas é um livro excelente. E aí ele viu que fizeram uma tenda, vamos usar esse nome, e aí ele não pôde entrar, mas ele espiou e viu vários espíritos com capacetes cheios de fios. E ele perguntou por quê. Espíritos muito evoluídos, para reencarnar aqui, tem que baixar a vibração. Então, o que tem de espíritos se programando para vir uma missão para nos dar um impulso, por isso que a gente não deve desanimar, porque, por exemplo, ninguém sabe onde é que Emmanuel está. Sabemos que é no estado de São Paulo. É um professor, mas ninguém conhece ele. Está com 25 para 26 anos. Então, um espírito daquilo, um espírito de escola, está só esperando a hora de agir. Então, está todo só aguardando. Porque assim tem muitos carcarás aí que estão fazendo loucura nos países, que daqui a pouco vão largar o osso, não querem largar a carne nem o osso, mas daqui a pouco vão ser obrigados a largarem. E a galera nova aí que a gente vê que, quem vê a internet, tem um gurizinho aí que dando aula de medicina, que olha assim, dá vontade de apertar aquela bochecha. A aula, hoje, meus amigos, meus queridos, hoje eu vou falar do intestino. Meu Deus, com cada palavra, coisinha assim, é uma graça de bonito que é a criança, pela simplicidade dele, pelo o conhecimento dele, a gente fica fascinado. Então, o mundo está prosperando. E aí Jesus disse, o meu reino ainda não é daqui. E aí nós vamos, essa obra que nós estamos falando, o Evangelho é a terceira obra, mas aí nós pulamos a primeira. Agora nós vamos na primeira obra, na pergunta 1018. Allan Kardec pergunta assim, como entender as palavras de Jesus? O meu reino não é daqui. Para nós, podemos imaginar, então o reino de Jesus é em Júpiter, o reino de Jesus é no outro sistema solar, em Andrômeda. Onde é que é o reino de Jesus? Como é que nós vamos conquistar esses planetas sublimes que nos aguardam?
conquistando as moradas que temos dentro de nós, que nós somos um mundo à parte. Eu vou narrar um ocorrido, não que eu sou assim, às vezes a minha ignorância me dá dó de mim, às vezes me dá vontade de rir de mim, me dá dor de tão ignorante que eu sou. Eu estava, uns 10 anos em casa, a dor, onde eu me acidentei, que eu ando de bengala por causa do acidente, vai fazer 38 anos, que eu ia de moto e o velho me empurrou no muro. Eu andava com o velho direto na garupa, o velho barreiro, e ele me bati. Mas eu tomo analgésico para me tirar a dor, e aquele dia eu não consegui eliminar a dor, eu já era espírita, eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Eu não aguento mais de dor. Aí de dia fui para a cama e comecei a embalar o corpo, né? Sabe, a gente começa a embalar, às vezes até à noite que ele não quer dormir, a gente embala ele, vira para um lado, para o outro, bota o travesseiro no meio das pernas, daqui a pouco ele pega no sono e a gente cai fora. E eu digo, meu Deus, eu comecei a embalar ele de dia. Nisso meu mentor me tirou do corpo. Respirar fora dessa carcaça de osso e carne aqui, a gente sabendo, porque no sonho é diferente, que a gente desdobra, quando ele dorme a gente não sabe, mas se vê fora dele de dia, quando ele acordar, eu digo, meu Deus, eu morri, será? O que está acontecendo aí? Começou a chegar entidades, assim, a respiração a longos exaustos, meu Deus, a visão ficou nítida, digo, o que está acontecendo? Aí começaram a chegar espíritos, vou dizer espíritos nobres, não que eu tenha merecimento, mas chegou cada entidade, eu comecei a chorar, queria ficar com eles, não, ainda. Eu chorava, eu pensei assim, a minha mãe vai entrar no quarto, vai ver eu chorando, não vai saber o que está acontecendo. Nisso eu voltei, não era para ter pensado nisso, né, mas voltei. Fiquei tão triste comigo, me deu vontade de me bater, por que fui voltar? Voltei, não tinha uma lágrima e não tinha um pinguinho de dor. Eu digo, meu Deus, que sensação gostosa. Por que aconteceu isso comigo? Claro, para me tirar um pouco da dor, que a dor era nele, eu tive que sair para ele e recuperar. Mas para eu falar com conhecimento de causa, e eu não vou passar o quadro, o que eu vi, o que eu senti, porque vocês não vão... Eu posso usar as tintas mais vivazes na minha mente, passar esse quadro para vocês, e vocês vão dizer, deve ser legal. Porque só quem passa por uma situação, seja boa ou não boa, que sabe, não vai conseguir passar para ninguém. Um pintor que vai fazer lá uma arte, uma pintura, ele vai expor o seu pensamento, mas nós, quem vai admirar, quem é admirador de quadro, não vai saber o que ele quis passar, porque ele sentiu. Então a gente sente. Por isso eu estou dizendo, o que nos aguarda é tão superior, é tão melhor, que a gente, se tivesse ideia, deixaria ele morrer. Porque eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou ter essa técnica de sair do corpo de novo, que é tão gostoso? Aí eu queria sair, e um dia eu estava com dor, mas fui para a cama, mas de dia, porque tinha um tempinho sobrando, digo, já que está com dor, não vou tomar analgésico, vou para a cama de novo. E comecei a embalar, não sei mais, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer para sair? Nisso, eu me vi em pensamento em cima de uma palafita na Ponte Maruim, perto onde eu moro. Na época tinha palafitas. E de repente eu caí de costa, em pensamento, claro. Caí de costa e saí de novo. Digo, agora é fácil. Aí fui até em cima do nosso centro, só não entrei, mas vi, fiz uma panorama assim. Digo, agora é fácil. Subi a Pedra Branca, subi o Cambirela, me jogava de cabeça dos prédios mais altos, de pensamento, é claro, não sei mais. E quando a gente quer, a gente não acontece. Quando a gente não quer, acontece. Não é que eu não quero, eu não sabia que nós tínhamos essa possibilidade. A gente vê falar, mas quando acontece é tão maravilhoso, que deixa ele morrer, deixa ele sentir dor, morre quando quiser. Não devemos tentar matá-lo. Nem como foi lido aí na mensagem, pela gula, é um suicídio indireto, pelo rancor, pela raiva, nós estamos prejudicando ele. Brigamos, já perdemos apetite, já não conversamos com mais ninguém, já não dormimos mais direito, já não higienizamos ele, estamos matando esse nosso amigo que nos trouxe, nos leva onde nós quisermos. Nos trouxe aqui, ninguém pediu para ele nos trazer. Simplesmente demos um café para ele, higienizamos ele, jogamos um perfuminho para tirar um pouco do odor fétido e um analgésico, que eu tomei 2 hoje já,
Pronto, estou aqui, mas eu não pedi para ele me trazer. E vamos. A minha média de transporte me trouxe, claro, mas porque eu não tenho um automóvel. Estamos aqui. O que é que precisa para nós conquistarmos um planeta superior? É nós conquistarmos o planeta, o mundo íntimo. O mundo íntimo da sabedoria, da sensatez, da harmonia, da humildade, enfim, da fé, da certeza. Temos que conquistar, mas, poxa, eu não tenho título, eu não tenho dinheiro, eu não tenho presença, beleza física, eu não tenho família, mas não precisamos nada disso. Allan Kardec fala que Jesus, aliás, Jesus fala que os apóstolos gravaram que ele estava de frente do gasofilácio. Gasofilácio, vamos supor que fosse aqui com uma serpentina, um buraco ali, para o pessoal jogava o donativo ali para fazer barulho na serpentina, para dizer que eu não... E chegou uma viúva, Jesus disse que ela jogou 2 moedinhas. E aí ele convocou os apóstolos e disse, essa senhora deu mais do que todos os outros, porque essa deu do que realmente tinha e deu de coração. Porque às vezes a gente, já aconteceu comigo, eu pedi um donativo por muitos anos, a pessoa disse, eu vou te dar essa roupa, mas olha para quem tu vai dar. Não, se eu estou pedindo, eu vou dar para quem eu quiser, tem que dar para alguém que não estrague, que limpe, que passe. Então não quero, obrigado. Eu vou estar, fulano, vou te dar essa roupa, mas eu quero ver se tu vai usar, quero ver se tu não vai jogar. Não, a gente faz o que quiser, a gente está doando. Então, assim, temos que conquistar nós. Não vamos querer mudar. Eu não tenho condição de mudar ninguém. Eu não consigo mudar a mim. Eu vou me preocupar com os outros, cada um faz da sua vida o que quiser. Se não estiver me prejudicando, o problema é da pessoa. Então, quando Jesus disse, aí é quando Allan Kardec pergunta como se entender quando Jesus disse, meu reino não é daqui. E ainda não é daqui. E os Espíritos respondem, o reino não é do mundo. Meu reino não é desse mundo de raiva, de rancor, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Quando nós estivermos melhores, porque para nós entrarmos na doutrina espírita, basta a porta do centro estar aberta, a gente entrou. Mas deixar a doutrina entrar em nós, aí é que faz a diferença. Aqui nós viemos teorizar a prática. É tão bom estar falando aqui dessas coisas. Estou teorizando a prática para todo mundo. Agora, ali fora, eu vou praticar a teoria. É o meu dever. Em casa, principalmente, porque lá está aquelas pessoas, aqueles inimigos nossos do passado, que hoje a gente chama, claro, nem todos, mas a gente pode chamar de mamãe, papai, meu irmão, minha mana. São aqueles que precisamos tirar as indiferenças. Então, assim, aqui nós viemos beber na fonte inesgotável, e lá vão repartir. Porque não adianta nós estarmos aqui falando disso tudo, chegarmos em casa, botarmos a máscara de ferro, não olharmos para ninguém, sermos rancorosos dentro de casa e na rua somos uns cordeirinhos. Hipocrisia. Temos que primeiro absorvê-la, porque senão vão dizer para as pessoas, faz o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é um erro lastimável, porque, poxa, cada um de nós tem a liberdade. Então, assim, todos nós hoje aqui, eu penso que todos nós estamos melhores do que quando entramos nessa porta hoje. Imagina quando nós entramos pela primeira vez. Poxa, eu me recordo da minha entrada no Centro Espírita, que foi uma loucura, Deus o livre, mas valeu a pena. Entrei e peço a Deus para não sair mais, nem depois de desencarnado, que continue na casa espírita, fazendo alguma coisinha por mim, porque eu não vou fazer pela senhora, não vou fazer pelas moças ali, não vou fazer por ninguém, é por mim. Nós temos o direito, temos o dever de fazer da nossa casa um segmento do centro. Às vezes a gente não vai no centro, mas leva o centro para casa. Claro que não nas atividades mediúnicas, mas assim, na harmonia. Nós estamos em casa, quando não é horário de centro, não tem centro, vamos mentalizar a casa. Quando acontece, isso é até uma dica.
quando acontece alguma coisa difícil na rua, conosco dentro de casa, vamos mentalizar uma ponte, na nossa casa mentaliza a ponte até a parede de trás. Mas mentalizem uma ponte até na porta aqui, porque toda influência negativa ou não, temos o direito, o dever de encaminhá-la para cá. Porque às vezes a gente chega num ambiente difícil, para conversar com pessoas difíceis, ligar o pensamento, opa, me auxilie. Quando a gente chega aqui, como agora, nós vamos ficar sentar o corpo aqui e voltar para dentro de casa. Vamos ficar aqui, prestando atenção. Mas o cara é chato não falar, mas vamos exercitar, está exercitando a paciência, está ouvindo. Precisamos nos exercitar, porque nós vamos encarar cada coisa difícil, e aí nós vamos pensar assim, meu Deus, por que só acontecem essas coisas comigo? Por quê? Já narrei aqui, estava faz muitos anos em casa, um sábado de manhã, uma moça me chamou, me fez esparrando, um barulhão na frente de casa, Dona Maria, 7 da manhã, fala moça, dá 50 centavos para tomar um café? Eu digo, não tem, eu sabia que ela não era para café. Aí ela levantou a mão e disse assim, vá para o inferno, miserável. Eu digo, meu Deus, eu te dou um café. Ela parou, eu digo, e agora? Eu digo, não me dê força, me dê paciência. Aí eu fui até ela. Aí cheguei lá e disse, a senhora, você aceita um pão? Não, só o café tá bom. Aí eu olhei para o céu, estava um dia maravilhoso, lindo. Assim. Aí ela assim, que dia lindo, né? Disse, graças a Deus. Se eu dissesse para ela, vai para o inferno tu, miserável és tu. Poxa, eu estaria sendo o maior dos hipócritas. Eu venho na tribuna falar uma coisa e faço outra. Ela veio ali, poxa, não precisa sair de casa, não gastei dinheiro para ir atrás dela, ela veio ali me trazer aquela soma. Resolve esse problema, quanto é que é 1 mais 1? E eu não sei a resposta. É aqui não, é? Não? Porque o nosso lá faz esse barulho. Então, assim, veio me trazer na porta de casa, eu vou reclamar, meu Deus, por que essa mulher veio trazer isso? Eu não peço paciência. Deus vai me dar paciência? Não, vai dar o jeito de exercitá-la. Olha lá, o inferno não existe. Ela me mandou para o inferno, mas o inferno não existe. É miserável. Miserável, às vezes, eu até não sou. Quando eu tenho alguma coisinha, às vezes eu até não sou. Me colocou no meu lugar, foi tão bom aquele dia, eu disse, puxa, que legal. Me mandou para um lugar certo que eu tinha que provar para mim que eu não acredito no inferno, que o inferno está aqui dentro. Eu poderia andar com o inferno aqui depois que ela me disse aquilo. Mas não. Se eu empurrar ela mais para baixo, poxa, já uma desgraçada, já estava tão necessitada, como que eu não iria jogar uma tábua de salvação para ela? Poxa, apresentei Deus para ela. É tão bom a gente ser útil. Poxa, é uma bênção a gente chegar e poder apresentar Jesus. Eu entrego mensagens, como eu venho, toda casa que eu vou, pego mensagens de Chico Xavier. E toda vez que a pessoa não quer, me bate, me xinga, eu digo que Jesus te abençoe. Porque eu dirigia para um cadeirante, que a pandemia levou ele, né? Eu ainda dirijo carro. E aí ele era evangélico, quando já desencarnado, aí um dia ele perguntou para mim, vocês acreditam em Jesus? Digo, meu irmão, é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E aí toda vez que eu deixava ele em casa com o carro dele, eu dizia que Jesus te abençoe. E agora todas as pessoas que eu saio, de que Jesus te abençoe. Eu tenho recebido cada resposta. E falei até para o Nazareno, fui no CEPOM semana passada, levei uma senhora direto no CEPOM, né? E depois deixei ela e fui no dentista com outra. Aí, enquanto ela estava no dentista em Florianópolis, eu ficava, mensagem de Chico Xavier, aceita. E vinha um senhor, parou perto de mim e disse, Chico Xavier, ele é patriota? E patriota é o representante de Jesus aqui. É patriota ou petista? Eu pensei que ele estava brincando, né? Eu disse, é um médium espírita. Eu não sabia o que eu vou dizer. É médium espírita? Tu és espírita? Digo, sou. Acreditas em Deus? Deus, Jesus, nos santos, me dá uma mensagem. E saiu de, meu Deus, como as pessoas estão transtornadas, né?
eu fiquei assim, patriota, aí quando eu falei em petista, eu digo, pô, ele pensa que é um candidato a político. Né? Então, assim, apresentei para ele a Jesus. É tão bom a gente levar, seja do partido que for, torça para o time que torcer, seja do sexo que for, goste do que gostar, vamos apresentar Jesus, apresentar Deus para essas pessoas, assim como foi apresentado para nós. Eu, para começar a ver Deus, há 38 anos atrás, primeiro eu tive que derrubar uma viga de cabeça, sem capacete, de moto. Eu e velho, derrubei. Sabe aquelas pessoas que vão pegar um animal feroz que lá do helicóptero eles jogam um dado e depois vão ver onde é que o animal cai? Meu mentor disse que fez uma programação assim, aquele doido ali, vai primeiro deixar ele quebrar a cara, literalmente, mas não deixa ele desencarnar. E eu quebrei. Depois nós vamos ver onde é que ele vai cair. Aí eu caí num buraco e me mandaram uma senhora que não me deu a mão para me levantar. Eu estava caído, todo sanguentado. Ela tinha, à época, ela tinha 130 anos. Aí ela olhou para mim, ela tinha 138 anos, ela tinha. E ela não me deu a mão para me tirar do buraco. Ela só me ensinou, ali tem um nicho, tem outro, pega a mão ali e vai indo, porque eu conheço a pessoa perto de casa que anda de cadeira de rodas e eu via dentro de casa ela andando, segurando nas paredes. Eu perguntei para ele, por que não faz a fisioterapia, não sai disso aí? Porque aqui eu ganho. Então, essa senhora não me deu a mão, ela só me mostrou sair do buraco e eu saí. Essa senhora se chama Doutrina Espírita, 138 anos ela vai completar. Não dá a mão para ninguém, mas ensina onde é que a gente vai pegar para sair. Ali paciência, ali faz um pouquinho de bondade, te perdoa, porque nós, a maior parte das vezes, o maior inimigo que nós temos, o maior credor, o maior obstáculo, somos nós. Quando eu falava semana passada para uma moça na ponte, um comerciante, como é que está, Zedivan? Eu digo, olha, estou bem, mas tem um cara aí que anda me tirando fora do sério. Não, está brincando? Eu digo, tem um cara, mas todo dia ele me pega no pé, eu tenho que dar um jeito nele. Estou quase conseguindo. Mas quem é esse cara? Eu digo, esse cara sou eu. Quando eu me vencer, a mim, acabou os problemas. Pronto. Porque assim, quem é em sã consciência que vai dizer que entrou na doutrina espírita para ganhar. Eu até hoje só perdi dentro da doutrina e quero continuar perdendo. Eu perdi o medo da morte, era a pior coisa que eu perdi. Perdi o medo de falar em público, perdi um pouco de egoísmo, perdi um pouco de orgulho, ainda tenho, mas perdi um pouco de ciúme. O que eu ganhei? A fé no futuro. Poxa, superou, resumiu isso tudo. Mas eu vim só para perder. Não, quem diz, eu estou ganhando. Eu não vim para ganhar. O que nós vamos ganhar na doutrina espírita? Não vem o espírito me dizer o número da loteria. Quem que disse? Pode até vir, mas é um embusteiro. Não é isso que nós queremos ganhar. Nós viemos para perder. E às vezes a gente perde até com os materiais mesmo, porque estamos aqui para perder. Porque quando o Chico Xavier uma vez recebeu uma carta de uma pessoa, de um mineiro, que disse assim, Chico, quando me rouba alguma coisa, eu fico tão contente porque eu estou devolvendo. E aí me roubaram a bicicleta um dia, eu estou devolvendo, mas eu não queria devolver não. Porque a gente é pobre, né? Eu queria, mas foi fazer o quê? Agora eu amarro bem, chega, não vou devolver mais nenhuma. Quando eu paro ela, porque elas fogem e não voltam mais. Então, assim, a vida é um poema, a vida é um céu, a vida é uma alegria, mas pode ser a vida um cárcere, pode ser um tronco onde nós sejamos castigados pela nossa consciência. Porque a pessoa pode me destratar ali na rua, ou melhor, eu posso destratar alguém e a pessoa sai numa boa. Tranquilo, eu fico ali me martirizando, porque isso, perco, como falamos, o apetite, perco o sono, perco a vontade de viver, porque eu estou me martirizando. Mas o cristianismo, Cristo veio nos ensinar a sermos livres. Pronto, vai viver. Mas
Não importa a pessoa. Ah, mas os meus familiares, não importa, vamos fazer a nossa parte, deixa, vai chegar a vez deles. Ah, mas então queres que alguém quebre a cara como tu quebraste literalmente? E daí? Eu, para acordar, tive que quebrar a cara. Se alguém quebrar a cara e se acordar, que bom. Às vezes tem pessoas que dizem, eu não vou deixar a minha filha passar pelo que eu passei. Poxa, criamos eles até aqui, deixa passar, se tiver que passar. Vamos dar educação, mas se tiver que passar por uma situação difícil, vai passar. Eu também passei, nós todos passamos. A gente lê romances aí de Chico Xavier, de Divaldo, de tantos outros. A gente diz, poxa, meu Deus, que como tem o romance de Emmanuel aí, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam, Renúncia. A gente diz, meu Deus, que história linda. Mas vamos botar na ponta do lápis a vida de cada um de nós, aqui, o dia a dia de cada um de nós, para ver. Vamos botar. Para nós vermos se não dá um romance que alguém vai dizer, poxa, como é que essa pessoa sou eu. A gente, todos nós temos, não adianta, é igual a dor. Não adianta ficar aqui reclamando que meu ciático está doendo, que a minha coluna está doendo, que eu tomei. Poxa, todo mundo tem nervo ciático, tem coluna, tem dente, tem cabeça, tem. Todo mundo dói. Para encerrar, semana. Já ultrapassei. Para encerrar. Semana faz o quê? Uns 3 meses na frente do colégio da minha irmã, porque um dia eu estava na lotérica da ponte, na fila, e tinha uma senhora na minha frente, chegou atrás de mim. Aí é conhecida, aí a de trás perguntou, como é que está, fulana? Aí ela assim, olha, não estou bem não, essa noite não dormi nada por causa do meu braço. Aí atrás assim, nem te conto, o meu foi 2 braços. Aí a outra assim, mas a minha cabeça doendo. Aí a outra assim, mas a minha perna, digo, elas morreram e se esqueceram de deitar. Aí eu estava na Ponte Moraí, na Ponte Moraí, aí eu me abaixei porque a minha coluna estava doendo muito, estava esperando a minha sobrinha neta da aula, e me abaixei. Aí veio a senhora assim, meu filho, se eu pudesse ficar nessa posição aí, porque a minha coluna me dói, digo, opa, 1-0 para ela. Aí eu digo, eu vou entrar em campo para jogar com ela, só para ver. Juro que eu pensei, só para ver. Eu digo, olha, eu estou assim porque minha coluna está doendo também, eu tenho, e falei só 2 coisas, eu tenho escoriação e a minha coluna é torta. Digo, opa, 2-1 para mim. Mas ela não saiu de campo, ela disse, eu tenho 2 do sítio em cada pé, minha coluna é torta, tem bico para pagar. Eu digo, agora tudo que me deixa, ela ganhou. Porque senão nós iríamos ficar reclamando direto, porque eu quero sentir mais dor do que vocês, a minha fome é maior do que a de vocês. A minha vida é mais difícil que a de vocês. A gente sempre quer. A gente sempre quer ser infeliz. É tão bom eu ficar, mas eu estou cheio de dores, como aquelas 2 senhoras da fila. Diga, elas vão morrer, elas vão acabar caindo aqui perto de mim. Então, assim, vamos ser otimistas. A pessoa chega, está doendo, quantas chegam para mim? Eu estou com dor aqui, tudo que eu estou sentindo. Eu digo, mas deixa ela falar, fala, vontade de falar. Lá no setor, uma cadeirante falou tanto, pegou uma mensagem do Chico Xavier, no fim ela assim, deixa eu pegar um pouquinho da tua energia, leva tudo, porque se soubesse como eu estou aqui, as pessoas pensam que nós não sentimos, elas querem sentir mais do que nós, mas se é o jeito que elas acham de chamar a atenção, agradeço de coração a vibração, a oportunidade que a casa nos dá. Ultrapassei a hora, sei que estão todos cansados, não mais do que eu, porque eu estou mais cansado que vocês, mas agora nós vamos de volta para o nosso lado, que Jesus nos abençoe no nosso retorno. Obrigado. Obrigado, Edivan. O Edivan fala essa frase, são caídas.